Olá, boa noite. Hoje o ND fala sobre política e a gente recebe a mais nova deputada federal da região pelo PSB, Rosana Vale. Boa noite, Rosana, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. É um prazer voltar aqui. A gente estava conversando, né? Faz uns 5 meses que eu dei uma entrevista. Era pré-candidata ainda, como pré-candidata, né? E agora já como deputada eleita. Que orgulho, né? E responsabilidade também. Está realizada com o resultado das eleições? Era exatamente o que você esperava? Sim, eu fui atrás de um desafio difícil, foquei nesse desafio depois que tomei a decisão e hoje me sinto realizada, mas também sabendo o peso da responsabilidade que eu vou ter a partir de fevereiro. Não é ganhou pronto, não. Agora começam, né, as cobranças. Até então eu era jornalista que queria entrar na política e as pessoas, né, me deram esse voto de confiança. Aliás, 106.100 votos de confiança. Mas tenho consciência que agora represento toda uma região. A Baixada Santista, o Vale do Ribeira, o Litoral, lugares que eu conheci muito bem. Você já se acostumou a dar entrevistas? Agora trocou de lado, né? Eu vou bem assim, porque eu gosto de conversar, sou natural e essa experiência a gente adquire no jornalismo, né? Ser franco, olhar nos olhos das pessoas e tô me ambientando com esse outro lado agora, né? Não sento aí, sento aqui, mas é praticamente a mesma coisa, né? Sinceridade, verdade, e é isso que eu vou levar para a política também. Manter a credibilidade, exatamente. Né? Agora, você falou exatamente essa questão de que você era conhecida como jornalista, né? Hoje você é a deputada federal com mais votos aqui da região, eleita com o maior número de votos. Isso traz para você uma responsabilidade muito maior? Sim, traz um orgulho e traz uma responsabilidade muito grande. Eu estive em Brasília, já fiz a minha primeira visita, fui muitas vezes como jornalista, mas fiz minha primeira visita como deputada eleita. E vi lá a galeria das mulheres deputadas, desde 1933, quando elas começaram, né, a ser eleitas e ter esse direito. E aquilo dá um orgulho na gente, né? Agora eu estou entrando para essa história também, mas ao mesmo tempo é um peso. Mas o peso que nós enfrentamos na nossa vida, a nossa conduta também tem muitas cobranças, né? Nós temos que seguir nossos princípios, olhar para frente e enfrentar as dificuldades que vamos ter na política. Sei que vou ter muitas dificuldades, mas a minha linha condutora é o que eu aprendi até meus 7 anos de idade com a minha mãe, né? Não faz nada errado, não pega nada de ninguém. Formação do caráter. Exato. Né? Até os 7 anos a gente aprende tudo que a gente precisa para viver bem e feliz e em contato com as pessoas. Não interferir no direito da outra, né? Saber respeitar o coleguinha. É isso que eu vou levar para a política. Agora, você falou que você acabou estudando, de certa forma, o Congresso, né? Tem até fevereiro para entender como é que funciona, conhecer, se ambientar. Se o Congresso fosse um jogo, você acha que seria um jogo de xadrez ou um bingo? Um jogo de xadrez e que agora, para a velha política, as regras mudaram. E eu estou sentindo isso, que a população acordou. A resposta das urnas foi isso, né? Olha, nós estamos sabendo como vocês estão jogando aí e nós vamos trocar as pessoas que estão lá. Então é a chance, nós tivemos 52% de renovação. Eu estou entrando na política num momento de transição. Não está mais do jeito que a velha política construiu. E isso é um grande trunfo para os novos, porque eles sabem que eles vão ter dificuldades, mas o jogo já mudou. Para o nosso lado, para o lado das pessoas, dos brasileiros que querem moralização da política, que querem regras transparentes, que querem estar por dentro do que está acontecendo em Brasília. Então, nós estamos entrando já com essa retaguarda e é um momento que vai ser diferente do que, por exemplo, há 10 anos, quando alguém entrava na política, já entrava num esquema todo, né? Preparado, montado, era uma peça ali só colocada. Onde ele não tinha como, né, ter voz. Está diferente. Eu já percebo isso que está diferente. A composição, ela está diferente. Agora, você acha que desfazer esse sistema político que por tantos anos imperou no Brasil, você acha que vai ser fácil? É uma tarefa que, em quanto tempo se faz isso? 4, 8 anos? Não sei, não é fácil, mas cabe a resistência, né, a essa... Eu vou me juntar a essas pessoas que quiseram entrar na política para formar essa linha de resistência. E olha, vamos moralizar o sistema político.
o que foi feito até agora não agradou os brasileiros. Então, quem são as pessoas que pensam como eu? É esse pensamento que eu acredito que muitos dos novos eleitos, e dos antigos também, que não tinham força, mas eram políticos, são políticos honestos, porque não tem só gente ruim na política, né? Como na vida, como em qualquer trabalho, tem gente de todo tipo de personalidade e de caráter. Então, nós vamos agora ter uma chance, o Brasil tem uma chance de juntar as pessoas que queiram o bem dos brasileiros. Na última vez que você esteve aqui, enquanto pré-candidata ainda, você falou que o jornalismo ele te fez enxergar a realidade das pessoas e isso te trouxe uma vontade de entrar na política. O que você faria agora, já eleita, para mudar essa realidade que tanto te incomodou e que fez você trocar, entre aspas, de profissão, né? Então, o jornalismo deu essa experiência para mim de conhecimento das pessoas, de como elas vivem, as dificuldades que elas têm. Durante 25 anos eu contei os problemas da minha região. Mostrei os personagens, contei os problemas e contei também as coisas que a minha região tinha e tem de potencial. E agora, como política, que também o jornalismo também é uma política, só que é uma política sem o poder de ação. É uma política fiscalizadora. Então, eu tenho que fazer agora a passagem, porque jornalista eu vou ser sempre, mas eu tenho que fazer essa passagem da jornalista que inquiria, que acusava, que cobrava das autoridades, para política que, além de cobrar, de fiscalizar, também vai ter o poder de decisão, vai ter o poder do voto, vai ter o poder de interferir e impactar a vida das pessoas de uma forma mais positiva, né? Não só mostrando, mas também agindo. Você acha que é mais fácil fazer uma campanha alguém que é conhecido ou alguém desconhecido? Fala a questão da exposição. Você é uma pessoa, um ícone aqui na nossa região, né? Muito conhecida. Isso não aumenta também a pressão? Sim, e aumenta. A responsabilidade? É lógico que o sistema político foi preparado para favorecer os mesmos. Então, se eu não fosse uma pessoa conhecida, talvez eu não tivesse chance. Mas é uma diferença que as pessoas têm que fazer. Eu sou conhecida, mas eu não sou artista de novela. Eu não sou conhecida popular apenas. Eu sou conhecida pelo trabalho que eu fiz, de mostrar a região, de conhecer. Então, eles falam assim, porque agora foi a onda dos famosos na TV, né? Dos famosos na política. Saíram da TV para ir para a política. Mas é diferente. Eu não sou cantora, não sou jogadora de vôlei, não sou artista de novela, eu sou jornalista. Então, eu acompanhei a história da minha região. Eu fiz a política, eu convivi com a política fiscalizadora. Então, por isso que eu tive essa vantagem, porque não é uma pessoa conhecida, mas que não está caindo de paraquedas no ambiente político, né? Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política, mas antes eu tenho um recado para você. Pessoal, o assunto é sério. Podar não pode. Isso é muito perigoso por muitos motivos e um deles é a rede elétrica. Sabe aqueles fios que estão atrás dos galhos e você não está nem enxergando? Então, não precisa nem encostar o tesourão. Só de chegar perto, o pior pode acontecer. Olha o que diz a CPFL Energia. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. A habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Viu só? Nada de quebrar galho fazendo poda por aí, hein? Somente profissionais podem fazer isso. E se os galhos das árvores estiverem próximos da rede elétrica, solicite a avaliação da sua distribuidora de energia por meio de um dos canais de atendimento. Agora acesse chegadechoque.com.br e veja as outras dicas de segurança. Chega de Choque, uma causa da CPFL Energia, do Conselho dos Consumidores da CPFL Piratininga e de todos nós. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente recebe a mais nova deputada federal da região pelo PSB, Rosana Vale. Rosana, a gente está conversando sobre
o sucesso da sua candidatura, e eu gostaria de tocar agora num ponto que ele é muito particular seu, que é a questão do turismo, né? Você teve uma atuação destacada por conta do programa de turismo. É possível a gente esperar uma atuação mais forte nesse setor aqui para a Baixada Santista? Sim, espero fazer parte da comissão do turismo. Já quando estive em Brasília, já dei uma olhada na lista de comissões permanentes que nós temos, onde os deputados podem interagir mais, né? Discutir antes das votações, e o turismo com certeza vai estar na minha pauta, porque eu acredito muito na nossa região, nos potenciais da nossa região, das cidades, acredito na união das cidades, que é uma tecla que eu falei muito durante a campanha, que não adianta uma cidade sozinha querer se desenvolver e ser conhecida turisticamente. As cidades precisam se unir, traçar uma estratégia metropolitana de turismo, de desenvolvimento, em todas as questões, não só no turismo, na destinação do lixo, na saúde. Não adianta uma cidade querer resolver isoladamente o seu problema. Porque não tem muros entre elas, né? As pessoas, elas circulam livremente pela Baixada Santista. Você vê no caso da saúde, uma cidade está mais estruturada, Santos. O que acontece? Todos das outras cidades acabam sobrecarregando o serviço de saúde de Santos. E não tem como. Então, se as cidades e os prefeitos e as autoridades que estiverem à frente dessas políticas públicas não se unirem para traçar uma estratégia única metropolitana, nós não vamos avançar. E talvez esse seja o maior desafio de um parlamentar. Tentar fazer com que essas cidades pensem acima da politicagem, acima dos interesses partidários. Vamos nos reunir, como nós vamos fazer toda a região metropolitana da Baixada Santista, como nós vamos unir o Vale do Ribeira e traçar uma estratégia de desenvolvimento. Aí vai entrar a questão da articulação política, né? Exato. E isso talvez eu considero que eu tenho uma grande vantagem também, porque como eu nunca fui ligada a partido nenhum, eu me candidatei e me filiei para me candidatar. Então, eu tenho esse trânsito com as cidades, sou respeitada nas cidades. Você vê que eu não fui eleita por uma cidade especificamente. Lógico, minha cidade, eu nasci em Santos, eu tive mais votos na cidade. Mas eu fui bem votada em todas as cidades da minha região. Então, todas contribuíram. E são essas cidades, essa região que eu vou representar. E também estou muito tranquila porque eu não fui buscar votos no interior, em Campinas, em outras regiões. Então, eu vou trabalhar para a minha região. Olha que liberdade para poder, né? Muitos tiveram 300 mil votos, gente com 1 milhão de votos, mas o meu universo de eleitores foi um universo pequeno. Eu tive 106 mil votos no universo de 1 milhão e 300 mil eleitores. É diferente de alguém que foi eleito por São Paulo, que representa 20 milhões de habitantes, né, de eleitores. Você sabe exatamente onde está a sua pressão, exato, né? Exato. Quem vai puxar o seu pé, é exatamente aqui, né? E onde está o meu apoio também. Agora, a gente continuando a falar dessa questão de turismo, o que pode ser feito para que o turismo gere mais emprego, mais renda aqui na região? A gente está falando da questão metropolitana, né? Sim. E dá para virar isso também na questão de emprego, renda? Sim, o turismo é passeio para quem vai passear. O turismo é emprego, é geração de renda, tem todo um segmento que toda uma cidade, as cidades se desenvolvem, os segmentos se desenvolvem em torno do turismo. O turismo de base comunitária, o turismo de negócios, o turismo de aventura. Nós precisamos traçar, mas sem uma estratégia nós não vamos conseguir. Por exemplo, nós não temos um site metropolitano de turismo. Você consegue vir para a Baixada Santista e organizar lá? Você tem um aplicativo? O seu roteiro, né? O seu roteiro? Você não tem. Você tem algum projeto, alguma obra que seja relacionada ao turismo que envolva as cidades? Você não pode nem ir de ônibus de uma cidade para outra, porque você paga taxas altíssimas. Como tem a Serra Gaúcha, que você vai para lá de ônibus, você circula, Canelas, Bento Gonçalves, né? Garibaldi. Aqui, se eu sair de Santos e ir para São Vicente, Praia Grande, Guarujá, são taxas de circulação de ônibus de excursão que se tornam inviável a viagem. Né? Então, a gente vê, um selo metropolitano para que os ônibus possam circular, nós precisamos sentar e saber o que nós vamos querer traçar agora de objetivo para que os turistas venham para cá.
Eu acho que o Roda São Paulo foi um pontapé inicial para fazer essa ligação entre as cidades, né? Existia até um projeto em relação a isso. Agora, realmente não existe algo concreto que a pessoa chegue na Baixada Santista e tenha tudo pronto. Né? E o Roda São Paulo foi criado para promover, para promover as cidades, para que as cidades se tornem conhecidas. Mas o custo é baixo, que a pessoa paga, ela não vai trazer grandes recursos para as cidades. É mais uma promoção que o governo fez para que depois as cidades possam caminhar. Né? Mas se a gente não tiver esses objetivos definidos, fica difícil. Falar um pouquinho de política propriamente dita agora. A gente está num momento delicado do país e que a população ela está completamente polarizada, né? E os políticos eles têm sido induzidos a se posicionar firmemente entre direita e esquerda. O teu discurso não deixa um posicionamento claro, Rosana Vale, direita e esquerda? Então, eu sou uma mulher ponderada. Eu nunca fui de direita, nunca fui de esquerda. Eu sou mãe, sou trabalhadora e acredito no diálogo. Não acho que há verdade absoluta nos extremos. Eu acho que nós estamos, infelizmente, vivendo entre... temos que tomar uma decisão entre dois extremos. É ruim isso. Né? Eu não sei, nós precisamos avançar no caminho para o diálogo. A política não se faz desse jeito. Você pode mudar de opinião, você tem que ouvir a opinião do outro, você tem que respeitar, mas nós, nessa campanha, nessa reta final, a gente não está percebendo isso. Ninguém quer... Todo mundo quer ter razão, eu tenho razão, eu não quero, a outra pessoa não pode me convencer de jeito nenhum. Se forma um muro, isso é ruim, porque a política é diálogo, né? É conciliação. Agora, isso a gente vê tanto na população quanto na classe política. Nas famílias, tá falando... Um é Bolsonaro, o outro é Haddad, e eles ficam... Sim, brigas, separa amigos, isso, né, familiares, enfim, a gente está vivendo isso socialmente. Agora, você falou dessa renovação toda na Câmara, mas também existe esse pensamento, né? A gente está vendo que é uma expectativa. O que vai acontecer? Então, o que essa polarização pode gerar de malefício nessa articulação política? Você acha que vai ser complicado isso? Então, nós temos que esperar o resultado das eleições. Eu, como parlamentar, vou esperar o resultado das eleições e passar limpo. A partir dali, quem ganhou, consumado, vamos trabalhar para o bem do país. De acordo com a posição que os brasileiros querem para o futuro do nosso país. Tem coisas que o brasileiro já deixou claro nessa eleição, né? Não queremos mais a corrupção que a gente vem enfrentando esse tempo todo. Então, lógico, as pessoas têm suas posições, mas todos nós sabemos o que aconteceu nos últimos anos no nosso país. E a gente não quer, a gente quer uma nova política. Nós queremos transparência, queremos que as pessoas não votem mais na calada da noite, não queremos mais interesses obscuros nesse Congresso, nós queremos o fim dos privilégios. Então, isso é uma linha de conduta agora do nosso país, que eu acredito que essa leva de parlamentares tem essa obrigação. Né? Não importa quem for eleito, mas nós vamos ter que seguir essa linha aí, de nova política. No próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Até mais. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com a deputada federal eleita pelo PSB, Rosana Vale. Rosana, a gente está falando sobre política e sobre essa polarização que o Brasil está vivendo. Como deputada eleita, você acha que vai ser mais fácil fiscalizar um governo de Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad? Eu acho que vai ser muito difícil se o PT continuar, na minha opinião, porque a população já colheu as consequências desses 8 anos. Eles não foram os meus candidatos no primeiro turno, nenhum deles, mas nesse extremo que ficou, né, extrema direita e extrema esquerda, a extrema esquerda já mostrou para a gente ao longo desses anos, né, o que aconteceu. Então eu prefiro dar o benefício da dúvida. Tenho uma porção de restrições também ao outro candidato, mas a gente precisa caminhar e escolher um lado e seguir. Fala-se muito de reformas, né? A gente tem reforma da Previdência, política tributária, trabalhista. Você tem estudado esses temas e propostas? Sim, são temas que vão estar em pauta em 2019, a revisão da reforma trabalhista, que fez com que os trabalhadores perdessem alguns direitos
e muitos sindicatos fizeram manifestações, a gente acompanhou. A reforma da Previdência também, a conta não pode sobrar para o trabalhador, que o trabalhador mais simples, que é o que paga, que é o que vai sofrer com a aposentadoria, não vai chegar nunca pelas contas que estão, vai chegar a se aposentar, sabe lá quando. Então, só que eu acho que o governo cometeu no ano passado erros graves, que foi não discutir, enfiou como goela abaixo, né? Como eles falam, essas mudanças, e isso foi ruim para a sociedade. Muitos nem entenderam o que aconteceu. E isso a gente vai ter que brigar para que a população saiba, sem politiquês. Eu acho que o que mais nos distancia da política hoje é que as pessoas não entendem o que está acontecendo lá. É um excesso de leis e de votações e... Não se fala o português claro, né? Exatamente. Na verdade, não tem como as pessoas opinarem e entenderem sobre o que está sendo decidido se elas não entendem o português. Exatamente. Né? Agora, você já tem algumas opiniões fechadas? Por exemplo, a reforma da Previdência, deve ser a bola da vez agora? Vai ser em 2019 a bola da vez, e nós vamos pedir aí audiências com a população, esclarecimento. O que depender de mim, o trabalhador não pode pagar essa conta. O trabalhador que tem muitos privilégios que estão acontecendo lá em Brasília antes dessa reforma da Previdência que precisam. Reforma política, reforma tributária, e isso tudo tem que acontecer, na minha opinião, primeiro. Falando um pouquinho sobre Porto, a questão da economia regional, recentemente o polo industrial entrou em declínio, o Porto também já viveu dias melhores, se falava do pré-sal, não aconteceu o que se prometia. Qual o futuro econômico da região? Nós temos que descobrir novas vocações para a nossa região. No caso do Porto, a gente precisa discutir qual é o modelo que vai trazer mais benefícios para a nossa região. Eu visitei mais de 15 portos no mundo. Nenhum porto eficiente no mundo é administrado por um governo central. E é o que acontece com o nosso. As decisões são feitas em Brasília, os cargos são indicados muitas vezes. Eu, como jornalista, acompanhei mais de 15 presidentes, ou até mais, que passaram pela CODESP. Isso está errado. E nós temos que discutir qual é o modelo que vai fazer com que o Estado e o município também tenham participação nas decisões. É o modelo tripartite, é a administração municipal, não sei, mas isso precisa ser revisto. Precisamos fazer com que os trabalhadores que perderam a mão de obra, né, que perderam seus empregos, eles busquem outras qualificações. Porque em outros portos que foram automatizados, os trabalhadores migraram do serviço braçal para outros setores. No nosso, não. No nosso, os trabalhadores perderam os empregos e agora os empregos relacionados ao porto, muitos estão em São Paulo, não estão aqui na região. Precisamos criar essa relação de porto-indústria, porque o nosso porto ainda continua exportando muita matéria-prima sem valor agregado. A gente exporta açúcar, exporta café, exporta soja e depois a gente importa todos os produtos que são feitos com a nossa matéria-prima por um valor infinitamente maior. Em outros portos que se desenvolveram, foi criada essa relação de porto-indústria. A matéria-prima chega na área retroportuária e ela é transformada e só aí que ela é exportada. Isso, não fizemos essa lição de casa aqui. É uma discussão também que a gente precisa trazer investimentos para cá. Ok. Rosana, muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí agora para o ano que vem. A gente vai cobrar que agora a gente tem uma deputada federal eleita pela nova política, é isso? É isso mesmo, pela nova política com muito orgulho, muita serenidade e muita honestidade. Muito obrigada, Rosana. Sucesso para você. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.